Olá, meus queridos! Estamos começando a nossa live daqui a pouquinho, faltando 2 minutos para entrarmos no ar. Eu e o Dr. Adailton já vou falando aqui com vocês, convidando as pessoas interessadas. Hoje vamos falar como é que a doença ela pode se tornar uma aliada nossa, né? Coisa louca que a Claudiane está falando, não tem sentido isso. Mas de que maneira nós podemos olhar para essa experiência do adoecimento e fazer uma grande transformação, às vezes, na nossa vida. A doutora Dailton já está entrando, ele está lá na Nova Zelândia, é um constelador maravilhoso. O meu marido também vai participar, o José Pêssego, que ambos são médicos, eu, homeopata. E ele está aqui atendendo, né, online também, então daqui a pouco ele está entrando para a gente conversar. Adailton, estou esperando você mandar o convite para mim, a solicitação. Deixa eu ver aqui. Vão falando de onde vocês são. Pode ir deixando aí algumas... Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui para ele. Não, acho que é ele que manda para mim. Adicionar. Já enviei. Eu estou gostando dessa história. Estou adorando essa história de entrevistar. Então, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Salvatore, olha que legal! Eu fiquei até preocupada, falei, gente, mas 6 horas da manhã lá, já é quarta-feira, se quiser jogar para as 16, 7 horas, é mais animador. Eu aqui acordo às 4, né? Às 4 horas? Meu Eu, Deus! eu tenho uma rotina de cuidado próprio. Uhum. Então eu acordo de manhã, tenho um período de agradecimento, eu sorrio para algumas coisas, lembro do dia anterior e agradeço as coisas que aconteceram, agradeço as pessoas envolvidas, sentado na cama. Depois eu tomo 3, às vezes 4 copos de água morna. Ai, que legal! Às vezes eu ponho limão nessa água morna, às vezes não, mas sempre água morna. Depois eu tenho um tempo de... Isso naturalmente estimula meu intestino para funcionar, é automático. O intestino já funciona essa hora da manhã, às vezes 4, 4 e meia. Depois eu tenho um tempo de uma meditação ativa, em que eu faço uma sequência de posturas, de posições, enfim. E eu fico nisso daí mais ou menos 1 hora, ou faço Qigong. Então, Uhum. eu tenho esse período que eu cuido de mim, pelo menos 1 hora de manhã, de 1 hora, 1 hora e meia. Cuido dos meus meridianos, dos meus sistemas, cuido das minhas emoções, cuido da conexão com o presente momento. E isso me dá um gás. Tá tudo dormindo, né? Tá escuro aqui, tá tudo tranquilo. E eu já tô conectado aqui comigo mesmo, com a minha essência. Aham, que delícia, né? Você sabe que a gente acorda também, eu acordo todo dia, 6 horas da manhã, 15 para 6, aí a gente caminha. Eu moro aqui no Leblon, a gente vai até o final do arpoador, né? Pelo arpoador. Às vezes eu vou até o poço 6, quando eu estou com a bicicleta, e daí a gente volta caminhando pela areia também, dá uma energia muito boa, né? O que eu não consigo ainda é cair no mar esse horário, 6 horas da manhã. Mas eu estou tentando, devagarzinho eu chego lá. Então, esse negócio a nossa mente, ela busca o prazer. A nossa mente busca o caminho mais fácil. Sempre a gente quer, se tiver um atalho, se tiver um desconto, a gente vai por ele, né? Então, o que que acontece? E aí a gente se acostuma com a vida boa, de lidar com as coisas boas, né? Então, a resiliência é a capacidade que nós desenvolvemos de lidar com aquilo que não é prazeroso, mas é importante. Então, por exemplo, você Uhum. pergunta, você pode falar, mas
acordar 4 horas da manhã não é prazeroso. Não, a vontade é ficar na cama, confesso. Tomar um copo de água com limão de manhã, negócio, um trem azedo, né? Não é prazeroso. Mas o efeito, ele é tão bom que é assim, que desenvolve, eu conecto com essa resiliência, com essa capacidade de estar em contato com algo que eu sei que é, entre aspas, difícil, mas que o benefício é tão maior que eu faço. Então, eu tive esse conflito aqui na Nova Zelândia, e o mar aqui é gelado. Nós moramos a 100 metros da praia. Uma cidade pequenininha, né, aqui na Nova Zelândia, da Ilha Norte. E assim, a gente foi na praia, assim, as pessoas às vezes de blusa. Aí eu lembrei do Joel J, eu falei, esse mar não vai me vencer não. Não é essa água fria aqui que vai me vencer não. E eu entrava quase todo dia. Então eu punha o pé, aquele jeito, acostumava, foi indo, entrou no joelho, foi indo. E aí eu entrava. Depois que você entra, aquela água fria, ela vai te estimulando, traz sangue pro cérebro. E aí eu ficava assim uns 10, 15 minutos na água fria mesmo, água gelada, que é água gelada, vem lá do Polo Deus! Sul. E depois, sabe quando você sai bem. Então faz Uhum. assim, um dia esquece a questão do prazer, esquece da comunidade e fala assim, você Eu agora vou não vai mesmo. me vencer, eu sou mais forte que você. Agora eu ganhei de presente aquela roupinha, sabe? Que você coloca dentro do Ah, surf, que esquenta. E, só que eu ainda não tive jeito de usar, porque não estão deixando a gente entrar na água, né? É uma chatice. Mas ok, é, parte do agora processo. aqui também está proibido, até ontem estava proibido entrar no mar, né? Ainda Uhum, estávamos em fase 4, agora passou para fase 3 aqui na Nova Zelândia. A, uhum. a E você pandemia. está morando aí, Dailton? Não, eu vim fazer um semestre sabático. Ai, que delícia. Que A ideia gostoso. é ficar até julho. Então em É julho a gente juro. volta. Aham. Ah, é muito bom. É, Essas experiências, elas são maravilhosas, né? A gente toca demais a nossa alma, né? Eu falo que é uma jornada de transformação. A gente sempre volta de uma outra maneira. sim, e o difícil foi o break, parar tudo, né? Aham, Parar consultório, largar a casa, deixar tudo para trás, as rotinas, os cursos, aham, os grupos de constelação, tudo. 6 aham. meses off. Então foi um planejamento, né? Quer dizer, eu acabei parando planejadamente. Então foi uma coisa legal. E o que que acontece? A gente de vez em quando, ciclicamente, a gente precisa dar uma parada. E o mundo está parando agora com essa epidemia. E quando a gente Exatamente. para, a gente tem o privilégio de poder ver o que que é importante para você. Porque quando você não tem compromisso, você não tem nenhuma demanda, você fala, e agora o que eu faço com o meu tempo? E aí você vai ver o que é realmente importante. Então é um privilégio que nós estamos tendo, né? A humanidade está tendo esse momento de ver o que que é importante. E eu tive esse privilégio, esse planejamento. Nós nos planejamos durante 2 anos para isso. E, e é isso mesmo. Então eu estou cuidando de mim. Tem dia que eu não faço nada, entendeu? Tem dia que eu fico gravando algum conteúdo, alguma coisa. Mas é sempre assim. É necessário parar assim. Engraçado, Adailton. A minha filha estava morando em Treviso e o meu filho na Inglaterra, em Brighton. E eu estava decolando dia 20 de maio para a Itália, depois ia ficar um tempo com meu filho, depois eu seguia para a Escócia. Daí meu filho, não, mãe, você vai ficar pelo menos 50 dias. Eu disse, não, não posso ficar 50 dias, imagina. Mas é que eu ia tocar um trabalho na Escócia também, né? Eu ia fazer um trabalho de constelações na Escócia. E daí a gente estava nessa discussão, e eu disse, mas mãe, você já vai estar aqui, vai trabalhar, vai ficar 10 dias trabalhando, o que, que custa ficar 50 dias com a gente? E agora eu estou ficando, agora eu tive que parar. E eu não, mas eu não posso, tem os cursos, tem as aulas, tem não sei o que está começando, não dá. E de repente o mundo vem e fala assim, dá, é possível sim. Engraçado isso, né? Não.
possível ou não possível, a nossa mente, como eu falei, lembra que a gente procura o caminho mais cômodo. E vamos começar a Uhum. falar de doença. Então, Sim. essa é a primeira função da doença, parar a pessoa. Eu lembro que eu atendi uma vez um paciente que ele estava muito agitado, mil compromissos, ele estava no limite da energia dele, estava assim, fazendo muita coisa. E aí eu cheguei e falei, olha, você precisa parar. Não, não é um paciente, é uma paciente. Você precisa parar. Você está se acabando. Não, porque eu tenho que fazer isso. Eu tinha pós-graduação, tinha que escrever livro, tinha filho, tinha trabalho, tinha que entregar o negócio. Tinha um... No outro dia ela me liga. Doutor, caí, foi sair de casa. Na hora que eu coloquei o pé, torci o pé, quebrou. Tô com a perna engessada em casa. 30 dias parada. Na hora eu falei, então, você não quis parar por bem, o seu inconsciente faz você parar por mal. Né? Então, a necessidade que temos de parar, ela é fundamental. E o que nos faz parar muitas vezes é a doença. Porque a doença ela traz é algo iminente. Né? Ela traz uma limitação física, é um pé torcido, é um braço quebrado. Às vezes a pessoa está com tanta pressa, vai com o carro correndo, tchá, tchá, tá, tromba, bate o carro. E aí aquela pressa dela acaba. Ela fica lá 3, 4 horas, chamar a polícia, fazer o BO, chamar o seguro. Aquilo que ela estava com pressa de chegar em 5 minutos, vai chegar 4 horas depois, 5 horas depois. Ou nem vai. Então, o nosso inconsciente traz fatos, traz ocorrências para as nossas vidas, para nós pararmos. Pararmos e pensarmos, sentir. Isso que eu estou fazendo aqui. Parar a rotina, sente, observa, não se cobra. É, e assim, tanto que a doença nesse processo, ela é amiga, porque se não vem a doença, talvez venha a morte, né? Eu falo muito para os meus alunos da psicossomática que a doença é como se a gente estivesse caindo de um penhasco e encontrasse ali alguma coisa para segurar. Ela tem essa função, né? Porque senão a gente cai, vai morrer, não tem jeito. Então, pisca uma luzinha aqui, acende uma chaminha ali, você começa a fazer os insights aqui, para você juntar tudo isso e ver o que isso representa. Eu brinco muito, né? Eu tenho feito lives desde quando começamos a pandemia. Eu falo que tudo na vida, os representantes da constelação, não é só no momento da constelação. A vida, nossa vida, o tempo todo nós estamos conectados com os seres, né, representantes do nosso sistema o tempo todo. Seja através de um acidente de carro, seja através de uma torção no tornozelo. O que isso representa? O que essa experiência está me mostrando, né? O que isso quer dizer? Está revelando para mim? Como é isso? Eu acho bem interessante quando a gente tem esse É, olhar. então, mas para você começar a pensar assim, você tem que estar convencido de uma coisa básica, que é uma frase que eu coloquei na divulgação da nossa live, que é: toda doença tem uma função e todo sintoma uma mensagem. Então, uma das funções da doença é fazer a gente parar, olhar para a gente, olhar para a nossa vida. Por quê? O nosso movimento, ele é para fora. Eu vou atender as necessidades da família, eu vou atender necessidade de filho, eu vou atender necessidade de pai e mãe, eu vou atender necessidade de cliente, de paciente, eu vou atender necessidade de todo mundo, eu vou cuidar. Existe o urgente, existe... E a gente fica nesse movimento olhando para fora, cuidando de tudo, de todos. Uhum. Menos da gente mesmo. Menos que a gente E mesmo. aí, então, uma das funções da doença é fazer a gente parar, voltar e começar a reconectar. Uma vez eu atendi uma paciente e perguntei assim, tá bom, você cuida de tanta coisa, você faz tanta coisa, né? E quando você morrer, você vai cuidar do quê?
Ela falou, vou continuar cuidando de todo mundo. Eu falei, Nicas, não, 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 não. Você Quando só vai cruzou, cuidar de, você só vai cuidar de você. Você só vai cuidar de você. Então, quanto mais você cuidar de... O que é cuidar da gente? Primeiro, sentir o que temos que sentir. E isso também tem muito a ver com a função da doença. Toda emoção que eu não me permito sentir lá no meu passado e ela fica guardada, ela vai crescendo, uma hora ela é manifestada através de uma doença. Então a doença, ela traz, sim, mensagens, informações do corpo inconscientes de emoções não vivenciadas. O que é uma emoção não vivenciada? É uma emoção que eu não aceitei. Então, por exemplo, meu pai era alcoólatra e ele chegava e batia na gente, batia na minha mãe. Ok, eu não aceitei isso. Eu fiquei com raiva do meu pai, fiquei com medo do meu pai, fiquei com indignação do meu pai, injustiça que ele fez. Pequenininho, vou guardando isso, tá? Vou guardando isso. O natural para sentir em relação ao pai é amor, é aceitação, é respeito, é honra, né? Aí eu tenho raiva, eu tenho mágoa, eu tenho medo. Isso faz mal para quem? Pro meu pai? o que será? Para quem será? Isso faz mal para mim, porque é um sentimento, mas isso está guardado na minha infância toda. Chega uma hora, eu começo a fazer uma doença para entrar em contato com essa emoção que eu não vivenciei. Que está guardada, que como criança, com 3 anos, com 4 anos, eu não tinha condição intelectual de lidar com isso. Hoje, no mundo adulto, eu tenho condição de olhar para isso de uma outra maneira. Até porque já sou pai, né? Então, a mesma coisa uma mulher em relação à mãe. Todos os sentimentos que uma mulher tem em relação à mãe, as raivas, as mágoas, você como criança não consegue lidar. Depois, quando você cresce, você pode lidar com isso de uma maneira construtiva. Então, vem a doença e traz emoções que não foram respeitadas, vivenciadas, aceitas, coisas Integradas, né? para as quais eu disse não. Tudo aquilo que eu disse não na minha vida vem um dia. Vem um dia. Então, essa é mais uma das funções da doença. Toda doença tem uma função e todo sintoma tem uma mensagem. Uhum. E você, pela psicossomática, deve entender muito bem que o corpo fala. Fala o tempo inteiro, né? O corpo fala, né? É. Que língua o corpo fala? O corpo fala o corpês, O corpo. que para muita gente é igual chinês. E se você falar chinês para mim, eu não vou entender nada. O corpo fala corpês e a gente não entende nada. Esse é o grande X da questão. Então, se alguém quiser falar algo em chinês para mim, eu vou procurar o quê? Um Uhum. tradutor. Alguém que entenda o chinês e faz a tradução para o português. Alguém está doente, vai procurar o quê? Um profissional que fale corpês e que traduz a linguagem do que está acontecendo para aquela pessoa. E aí entra a importância da constelação como um Sim. grande tradutor de corpês, Uhum. de psiquês, de emocionês, todas essas Exatamente. linguagens para as pessoas que estão no meio, sofrendo a doença, sofrendo os sintomas, sofrendo a dor, sofrendo a desesperança, o medo, não sei o que vai acontecer. Aí vem todos os sintomas emocionais das pessoas que ficam doentes, né? E Então é a tão doença interessante. Pode dizer. é isso, ela tem um conteúdo. E quanto mais eu fujo disso, mais preso eu fico. E é interessante essas dimensões, né, Adailton? A dimensão física, você estava falando, né? Fazer as práticas de meditação, uma boa alimentação,
praticar exercícios físicos, né? Essa consciência física, que é também responsável pela nossa sobrevivência. Eu falo que o nosso corpo é o nosso templo. Se eu não cuido bem do meu templo, onde é que eu vou morar daqui a um tempo? Não tem, né? E aí vem a consciência emocional. Também não adianta eu praticar tudo isso, fazer exercício. Eu vejo que no Rio as pessoas são fascinadas com o corpo, né? O Rio de Janeiro tem um fascínio com o corpo. Eles malham, assim, eu fico. Mas às vezes eu percebo, eu sinto que fica só nessa instância, só corporal. E cadê as emoções, né? Como a gente pode também tratar as emoções? Como é que a gente pode tratar essa instância espiritual? Eu vejo que muitas práticas espirituais ficam presas só no espiritual, também esquece o corpo, também esquece o emocional. Eu faço parte há muitos anos, sou estudiosa de Cabala, e eu brinco, gente, mas não adianta, a gente não consegue chegar nesse lugar, no último nível da árvore, se a gente não tratar as emoções. Então não são só os processos espirituais, tem os processos emocionais, porque às vezes eu vou criar um pai santo, eu vou atrás de um pai de santo para eu não tomar o meu pai. Eu faço um atalho, né? A gente sempre vai para o mais fácil. Eu vou buscar um Deus onipotente para eu não olhar para o meu pai, né? Para a força do meu pai. E eu fico vendo essas coisas, eu acho interessante isso, sabe? Então, como é que a gente pode equilibrar essas três energias, essas três consciências, como diria o Jean-Yves Leloup, né? Ele fala muito das consciências física, emocional, espiritual, até você chegar na totalidade. Como é que você pode equilibrar tudo isso, né? Então, para equilibrar tudo isso, vem o entendimento de uma lei universal, uma lei do universo, que é a lei da causa e efeito. É tão simples, né? Mas todo efeito existe porque aconteceu uma causa. Então nós temos a lei da atração. Né? Eu tenho uma causa, né? Eu tenho uma causa que faz o efeito. O que faz esse efeito da caneta cair? Porque existe a atração da gravidade. Um corpo, uma massa, exerce uma atração em outro corpo. Nós giramos, por exemplo, como planeta em volta do Sol. Senão a vida não seria possível. Né? Então veja, se existe todo efeito tem uma causa, nada é por acaso. Então você está falando de uma pessoa que não tomou o pai. Como que isso vai manifestar no corpo dela? Do lado esquerdo ou do lado direito? Uhum. Esquerdo ou direito? Direito. Direito. A zona de conflito dela é em relação ao pai. Então, aquele inconsciente dela que faz as doenças nós não pegamos, a gente faz a doença, vai fazer uma doença do lado direito. Ah, eu tenho um problema de joelho do lado direito, uma dor no joelho que eu não sei porquê. Tenho uma síndrome tem o gatilho na mão, tem uma síndrome do pulso. E vai acontecendo coisas sempre do lado direito. Por quê? Porque é aí que o corpo quer que você olhe. Para que você faça a integração e tome consciência de algum momento, né? Se algum profissional que vai fazer uma leitura de corpês vai falar, olha, como é que você está com o seu pai? Como é que foi sua infância? Ah, minha infância foi muito difícil, meu pai era muito difícil, muito bruto. Meu pai, aliás, aí eu falo assim, tem gente que fala assim, eu não tive pai, meu pai, né? E é isso mesmo, nós temos na nossa sociedade contemporânea, uma diminuição do valor do homem, uma diminuição do valor do pai, né? Que é uma epidemia. E se eu estou dentro se eu estou dentro disso, eu vou fazer doenças do lado direito, fazer doenças de fígado, eu vou ter pedra no rim direito, eu vou ter um problema no testículo direito, eu vou ter uma torção do calcanhar do pé, do tornozelo direito, que tem a ver também com o avôs. E aí, cada articulação tem a ver com um antepassado. Cada articulação tem a ver com um órgão. Então, por exemplo, punho é coração, cotovelo é pulmão, articulação coxofemoral é vesícula,
joelho tem a ver com o rim, e assim por diante. Então, o entendimento do corpo, da linguagem do corpo, vai me levar para a linguagem, a mensagem do sintoma. E quando eu entendo a mensagem do sintoma, é como se eu estivesse abrindo um e-mail que a minha alma, a minha energia, meu corpo espiritual manda para mim através de sintomas. Então eu vou respeitar muito bem. E nesse sentido, a doença, ela é muito bem-vinda. Porque a partir do momento que eu entendo o sintoma, a doença começa a se curar. As perguntas começaram aí. Dor no Ah, ombro, quando a mãe exclui o pai. tá. Quando a mãe exclui o pai, isso é um problema dela. É um problema dela. Esse é o doutor Olá, Adailton, do Batói. Olá, Dailton. Prazer te tudo bem? conhecer. Colega É meu. homeopata? Pois é, rapaz, eu estou na homeopatia aí há mais de 40 anos, Opa, desde, então desde, 70, temos a desde mesma setenta e idade. nove. É, É, eu desde me formei em 79. 77. Eu tive Ah, a sorte de ser filho de médico homeopata, que foi então você já. presidente do Instituto Hahnemanniano do Brasil. Então Ah, eu tive a oportunidade, né, além de frequentar o Instituto desde o quinto ano, desde 1976. Depois, quando me formei, eu fui para Londres, o Royal London Homeopathic Hospital. Fiquei eu já lá estive lá. praticamente. Já esteve Já, lá? já Opa, estive lá. É, que bacana! é. E o Gui agora também é constelador. Estou agora costelando também. É isso, essa junção é maravilhosa da homeopatia. E o grande trabalho é fazer essa junção e poder trazer primeiro para a gente, fazer sentido para a Sim. gente, né? Como pessoa. Na hora que isso faz sentido para mim, quando eu consigo concatenar, juntar. No meu caso, por exemplo, eu junto assistência à saúde da mulher, como Aham, ginecologista obstetra, né? Eu junto com a homeopatia, com a visão da homeopatia unicista, com a aham. visão da medicina chinesa, com a visão da constelação, da psicossomática. Agora também eu coloquei a nova medicina germânica, tá certo? Opa, E aí análise transacional, e tudo isso junto fica uma coisa muito bom. Maravilhoso. Primeiro para mim. Primeiro para mim. aham. Né? Cada vez eu E eu venho uso. percebendo. Pode falar. E a respeito do homeopata, uma coisa muito legal é poder ver que antes de medicar uma pessoa, uma dor, com medicamento homeopático, o que essa pessoa está sentindo, o que aquela doença quer Sim, dizer. isso. O significado da doença, o que ela está nos querendo mostrar atrás apenas de um sintoma, né, de uma queixa, né? Isso Uhum, é uma visão bacana, eu diria mais evoluída, que muitas vezes o médico se atém apenas àquela dor, né? Não uhum, tentando descobrir aonde iniciou, como iniciou, por que iniciou aquela queixa, né? Muitas vezes tem um estado emocional, uma história familiar, uma história lá da infância que vai transformar esse paciente, né? é. Bacana. E aí veio o começo da nossa conversa, que foi assim, a gente procura o caminho mais fácil, o caminho mais tranquilo, a gente procura o prazer Sim. sempre, é a nossa mente. Então, assim, Uhum. a pessoa tem uma dor de cabeça, é 5 minutos, ela não quer ficar com aquela dor de cabeça. Ela quer procurar um remédio, mas antes de fazer isso, perguntar, para que surgiu essa dor de cabeça? O que que ela está querendo me falar? Né? Aham. Então, caí, machuquei, torcei o braço. Tem que. O que que aconteceu? Qual é a situação? Então, quando a gente começa a olhar para essa visão um pouco maior, o sintoma e a doença passa a ser nosso aliado, passa a ser nossos amigos. Tá certo. Que delícia, né? E eu gosto muito quando você traz a questão, eu vou tocar nesse assunto porque tem vários alunos da formação entrando,
pessoas bem especiais. Aí eu vi o pessoal de Campinas, vi o pessoal de São Paulo entrando, Itumbiara. E assim, essa coisa de experimentar primeiro, né? Eu falo que ser constelador, assim como ser médico homeopata, terapeuta, o primeiro cliente sou eu, Sim. não é? Sou eu. Se eu não adoto uma postura, principalmente na constelação, que a gente trabalha com as posturas, as ordens, né? E a hierarquia, se eu não fico atento a isso, nós somos muito mais exigidos. Eu percebo assim, tanto que fica muito rápido para nós. Tudo aquilo que é muito bom e tudo aquilo que é desafiador, né? Como é que a gente também lida com isso se não estamos nos cuidando? Principalmente os consteladores que estão aí assistindo, né? Então, não é tratando o outro que eu vou me resolver. Eu preciso me resolver para tratar o outro. Claro que a gente não vai se resolver em tudo. Porque essa dimensão, esse campo fenomenológico, esse campo mórfico, eu sinto que ele é muito forte quando a gente acessa essas consciências. Quem faz uma formação de constelação, eu brinco, olha, vocês estão pensando que vai virar tudo um mar de rosa. Ao contrário, no início, sobe uma poeira. A gente fica até meio tonto, né? Para depois vir aquela nuvenzinha dissipando. E é tudo muito rápido. Então, se eu não tenho o hábito de cuidar de mim, de fazer a leitura corpês, né? Encontrar alguém que faça essa leitura comigo, como é que eu vou fazer do outro? É muito complicado isso, né? Interessante. Eu fiz uma live sobre relacionamentos que não terminam, que não se encerram, e uma pessoa entrou em contato comigo e falou: doutor, você disse que a separação, o divórcio, ele causa um trauma nos filhos, sim. Falei, depois que você falou, que eu fui prestar atenção. Meu filho ficou diabético depois que eu me separei. Pois é, eu falei, o que é a diabetes? A diabetes é eu me preocupo mais com você do que comigo. Sim. Então, o seu filho, ele está conectado com o problema de vocês. Ele está ficando doente de tanto amar você e o pai, que não tem mais o contato, ele separou o pai e a mãe, então ele entrou em conflito. Mas a preocupação dele é vocês ficarem juntos, porque dentro dele, vocês dois estão juntos. Vocês fora se separaram, cada um está vivendo uma vida. Mas dentro dele, eles estão juntos. Então, a diabetes é essencialmente uma preocupação com o outro. Eu me preocupo mais com o que eu me desvalorizo, eu perco meu amor próprio para cuidar dos outros. Então, se chega um paciente com diabetes e eu tenho essa perspectiva, então eu vou lidar com alimentação, vou lidar com atividade física, vou ver o medicamento homeopático, fazer a constelação, mas acima de tudo, o que está impedindo você de se amar para amar mais os outros? Essa é a questão fundamental do entendimento de uma doença. Sim. E eu fico hoje prestando atenção, Adailton, na minha fala, sabe? Eu ando numa fase, agora, observando tudo que eu sinto e as frases, o que sai de mim, sabe? O que está oculto que sai de mim. Até brinquei ontem, a gente está assistindo uma série, eu e o José, a Marcela. Aí o José fala assim, todas as mulheres são malucas, né? Aí eu brinco com ele e falo assim, vai falar isso pra sua mãe, vai. Olha pra trás. Marido e mulher constelador é uma droga. É uma droga. Aí eu falo, volta aqui pra 24 trás. horas de terapia. Olha, rapaz, muito bom por aqui. favor. Diga, querida mamãe, você é maluca. Eu fico assim, observando a minha fala, a minha postura, onde está o meu olhar. Por exemplo, às vezes, eu brinco com o José, eu falo assim, nossa, ele é muito hiperativo, ele gosta muito de... Ele é hiperativo, né? Ele gosta de malhar todos os dias, anda de madrugada, nada, pedala, ele faz exercício o dia inteiro. Tem paciente dele aí que não me deixa mentir, que está online. E ele é muito hiperativo. E daí, eu já sou mais quietona, né? Quando eu chego na praia, ele quer que eu entre naquele mar gelado, eu não quero entrar, aí eu fico meditando. Aí eu brinquei com ele e falei, nossa, você é tão agitado, eu achei que a quarentena ia ser tão mais difícil para você do que está sendo para mim. Porque assim, agora eu tenho que olhar para minha vida, agora eu tenho que olhar... E eu cheguei no final do ano passado
Eu fiz 12 cursos, 12 semanas seguidas. Fora do Rio. Fora do Rio de Janeiro. Viajando. 12 finais de semana. Assim, Rio Grande do Sul, Florianópolis, Campinas, São José do Rio Preto, um monte de lugar. Foram 12. Eu cheguei no final do ano, eu não tinha energia. Eu cheguei, nós fomos para São João da Boa Vista, né? Sim. Eu comecei a chorar num hotel lindo, eu comecei a chorar. E por que você tem? Eu falei, não sei, eu tô muito cansada. Eu só quero chorar. E agora você imagina passar por essa quarentena. Normalmente eu deixo um final de semana pra gente fazer alguma coisa juntos, que não seja constelação, porque ele vai comigo nos tubos, né? Então, eu falei, gente, o que eu vou fazer agora nesse apartamento? Como é que eu vou ter que ficar escutando o que está dentro da minha cabeça, as minhas emoções? O que eu vou fazer com esse tempo livre? Eu não me recordo, em nenhum momento, tirando o nascimento da minha neta, de ficar... Eu fiquei 17 dias com a minha filha, agora eu estou quanto tempo parado? E é tão interessante as coisas que vão surgindo, que vão aparecendo, né? Como que a gente vai limpando esse olhar, vai se conectando mesmo. E agora eu já fico pensando, como vai ser quando eu voltar a trabalhar, ficar 12 finais de semana fora? Interessante, eu também tive essa experiência ano passado. Não foram 12, foram 11 finais de semana consecutivos. E aí no 12º eu parei, é muita coisa. E aí eu não conseguia naquela época dormir cedo e acordar cedo. Então eu ficava até tarde, você fica até 11 horas, meia-noite, e não tem como se acordar muito cedo. Mas depois que eu entrei numa rotina saudável, eu vejo assim que eu não preciso dormir 8 horas, eu preciso dormir 6 horas, 5 horas e meia. E fazendo esse cuidado todo é muito importante. Agora, eu estou vendo aqui muitas pessoas, se você me permite, estão fazendo perguntas de TPM, de tireoide, uma série de questões. Olha, é muito difícil. Então, é muito difícil numa live a gente responder perguntas assim, tão individualizadas. Então, eu tenho um curso chamado As Linguagens da Doença. É um curso online muito simples, são 25 aulas de 5 minutos. É bem assim, pá. E para dar uma ideia, para aprofundar, para começar a mexer nisso. Né? Por quê? Porque as pessoas querem a resposta para elas. Mas quem tem que procurar é você. Então, por exemplo, tireoide. Tireoide tem a ver com 2 elementos. Aquilo que eu não falo. Não é só o que eu não falo, é o que eu não expresso. Né? O que eu não consigo transformar em palavra. Que fica só no nível da emoção. Por exemplo, a pessoa levou um susto, o que você faz? Dá um copo d'água para ela. Você engole a raiva, engole o medo. Você aprende de pequenininho, vai engolindo. Bom, então, a questão... Primeiro, tireoide não fala. Mas segundo, o ponto fundamental da tireoide tem a ver com o tempo, com a passagem do tempo. Então tem a ver uma pessoa que quer fazer muita coisa, uma pessoa que tem ansiedade, ela quer fazer muita coisa, ela está fora de si, ela está completamente voltada para o mundo exterior. Então o processo é começar a sentir, permitir sentir, colocar a mão na tireoide, né? Outro dia desse, uma paciente me procurou porque ela tinha um problema no pé, um pé quebrado, na parte interna do pé, tá? O ossinho ali onde tem a joaninha dói dela. Aí ela não consegue fazer atividade física, ela não consegue fazer... Falei, tá bom, põe a mão no seu pé. Aí ela falou, o que você está sentindo? Fecha os olhos. Ela começou a sentir, eu estou sentindo raiva. Falei, deixa isso aumentar. Aí ela foi de olho fechado, foi aumentando, foi aumentando. Falei, raiva de quem? Raiva do meu pai. Falei, tá bom. Eu preciso falar qual pé que é, não? Não! Pé direito. Raiva do pai. Falei, claro, é o pé que você usa para você dar o salto, né? O pé de avanço, o pé de ataque, pé de ir para o trabalho, Então ela não consegue fazer atividade física, ela não consegue ir para o trabalho. Junta tudo. O corpo está falando o corpês. É o corpês. Adorei. Eu falo que o corpo fala corpês. É difícil entender esse idioma. Adorei o corpês. É verdade. E essa gentileza com a gente mesmo, né? Cada live que eu escuto, eu estou muito voltada para isso. Sabe? A gentileza que eu preciso ter para comigo mesmo.
E às Uhum. vezes a gente fica nessa postura, né, de ser terapeutizado, essa postura de ser, igual ele fala, o tempo todo constelador, terapeuta, psicanalista. E às vezes a gente não consegue também expressar aquilo que a gente está sentindo. Parece que tem uma responsabilidade de estar sempre no papel do mediador, né? E eu vejo, não sei se você percebe isso, mas eu vejo assim tantos consteladores adoecidos num processo de adoecimento, porque você pega toda aquela carga para Energia você, pesada, aquela né? energia, né? Como é que você lida Não, com isso? não é só isso, não é só isso. Eu acho que o maior problema de um constelador é ele tomar consciência que ele está a serviço de algo maior. Isso. E é assim, Uhum. então, por exemplo, você vem fazer uma constelação e você traz um problema no seu casamento, tá? E aí eu vou fazer uma constelação sua. Então, em algum momento, eu vou passar para você aquilo que eu acho que é o melhor para você. Então, você está casada com um cara que é alcoólatra, que bate em você, faz 5 anos que você apanha, você vem constelar para mim. Então, assim, de alguma maneira eu chego lá e falo assim, mas aí eu coloco a orientação para você se separar dele. Eu interfiro no seu destino. Eu dou a minha opinião para você, que não é o que você veio pedir para mim. Entendeu? Então, muitos consteladores colocam falas nas bocas dos clientes que são resoluções da consciência deles. Eles estão interferindo no destino de outros. E quando você interfere no destino de uma outra pessoa, essa força maior, que é uma força curativa, que é a força, que é a fonte de todas as coisas, né? Ela se volta contra, você atrai uma maldição. E essa consciência de que um constelador não tem o direito de interferir na vida do outro, demorou muito para o Helling chegar lá. Demorou mais de 20 anos. Por isso que ele caminhou para as novas constelações. O que, que são as novas Uhum. constelações? É a constelação onde a pessoa chega às suas próprias conclusões, ela decide o que ela tem que fazer, ela entende em algum movimento, ela vai buscar algo novo, mas não é o constelador que fez aquilo. Sim. Ele diminui o poder, diminui a função do constelador de transformar a responsabilidade. Então, o Hellinger fala, você entrar numa constelação como constelador sem intenção. Como E que é aí, possível, José, para um médico entrar sem intenção de curar o outro, sem a intenção de Sim. ajudar, sem a intenção de cuidar? Como que é possível? Só depois de muito trabalho interno. Então, Sim. entrar num campo sem intenção de ajudar, sem intenção de curar, sem intenção de nada. Aí sim você está sendo um É, constelador maduro. na homeopatia, né, você sabe, a gente tem que tratar sempre de dentro para fora, vamos botar assim, né? Então, não adianta eu falar com ela que ela tem que trocar o cabelo, que ela vai ficar melhor com o cabelo preto ou com o cabelo vermelho. Ela tem que chegar a essa conclusão. É apenas um exemplozinho, bobo. Mas você tem que se transformar de dentro para fora. No caso que você citou, ela tem que chegar à conclusão que aquela situação não é boa para ela. Não é escutar de um terapeuta ou do vizinho troca de marido, que seria muito simples, né? Não precisava nem ir achar um terapeuta, né? Que qualquer um que escutasse isso iria dizer. Ela vai tentar ver o que faz com que ela tenha ainda não sem energia para pensar em mudar, ou o que fez com que ela traiu essa experiência, esse companheiro, essa doença, vamos botar assim, fazer com que ela perceba. Às vezes é uma coisa do passado dela, do ponto de vista de constelação, o pai dela ou a mãe dela viveu essa mesma situação, é muito comum Uhum, isso. Então ela uhum, está repetindo um personagem que a mãe sofreu. Eu tenho visto isso algumas vezes nas constelações, né? uhum.
repetição de um personagem. Eu ontem estava conversando e falando sobre um filme que eu não sei se você já viu, Retratos da Vida, de Claude Lelouch, que ele Não, não vi. mostra imperdível. Para mim é o melhor filme que eu posso indicar para quem é terapeuta e sistêmico e perceber o que é repetição de personagens, né? Ele mostra muito claramente aí, mesmo sem você conhecer seus pais, seus avós, de uma maneira ou de outra, muitas vezes a gente está repetindo essas experiências que nós estamos vivendo. Vamos botar assim, o outro lá, no passado, já experimentou, já vivenciou aquela mesma experiência. É interessante. Eu vou te perguntar uma coisa que foge de toda a nossa conversa. Você está aí, Nova Zelândia, não é isso? Isso. Como é que você foi a passeio? Me falaram que é o lugar mais bonito do mundo, a natureza aí. Como é que está isso aí? Está Então, vendo? justamente por causa de toda essa conversa que nós estamos tendo, eu fiz uma escolha de me cuidar, de me Que dar um bom. presente da vida. Poxa. Então, eu fiz esse ano, em fevereiro, 60 anos, eu completei. E há Aham. 2 anos atrás eu falei, qual é o presente que eu vou me dar? Eu vou me dar um presente. Eu tomei essa Parabéns. decisão, conversei com a minha esposa e planejamos com a nossa filha. É a chance que nós temos agora, que ela não tá, ela está com 4 anos e meio quando chegou aqui. Não tem 5 Aham. anos, então não tem a obrigação de escola, agora a chance. Então vamos para tudo, larga tudo, fecha o consultório, arranja tempo para Aham. ficar em casa, cuidar dos gatos. Eu conversei com a secretária, a minha equipe de produção de cursos online, só essa parte toda continua. Inclusive, a semana que vem eu estou lançando um curso de saúde da mulher. Enfim, o processo online continua, Sim. mesmo nesse ano, nesse semestre sabático, mas basicamente foi um presente que eu resolvi me dar da vida. Porque Uhum. eu vi uma entrevista de um cara que fez o 007, eu Sim. não lembro o nome dele, mas ele falou o seguinte, eu vi assim, ele não vai deixar herança para os filhos. E tem milhões e milhões de dólares. E ia perguntar, Sim. porra, cara, você tirou seus filhos do É o Sean seu... Connery, Ele falou, o tirei. primeiro 007 Não, é o Sean Connery. Não? não, é o outro, é o Geoffrey. É, Aham. 17, Geoffrey, é isso ou não? Alguma coisa assim. E aí Tá. ele falou assim, não, eles vão trabalhar, e eles vão ganhar o dinheiro deles, e o que eu ganhei é para mim. Para minha vida, não sei se eu vou viver 50, 90, 100 anos, eu vou deixar para mim. E quando eu terminar, eu vou dar para instituições de caridade. E eles vão conquistar o que é deles. Então, essa preocupação que a gente tem de deixar muito... Para quê? Então, eu vou usufruir o dinheiro que Sim. eu tenho 37 anos como profissional, como médico, trabalho. Então, assim, fiz umas economias, eu estou usando essas economias aqui, em vez de Sim. deixar, entendeu? E é um presente. Não é fácil, viu, José? Não é fácil. Não é fácil Mas o parar. maior presente que você vai deixar para Alice é você se curar, você se cuidar, você ter um equilíbrio emocional, equilíbrio físico, equilíbrio energético, espiritual. Eu tenho 4 filhos, né? E eu faço isso assim o tempo todo, sabe? Também brinco com eles. Olha, o meu baú, eu tenho um baú vermelho na casa da minha mãe. Eu falo, meu baú é só livros. Se vocês quiserem, todos os livros do Freud está lá dentro. O que vocês quiserem, tá aqui dentro. Mas dinheiro não vai ter conhecimento. Com esse conhecimento, vocês correm atrás, né? Então, investe numa boa educação, um bom apoio psicológico e o resto eles dão conta. Com certeza. Daniel Craig, o nome do cara. É isso. Aham. É aquele lourinho, Daniel, então. a melhor herança que ele pode deixar para os filhos dele é se cuida, se vira, nego. Vai na tua Aham. força. Então, a gente, pensando como profissional, como médico, que exemplo, um casal, um paciente meu de 72 anos me ligou e falou, Dailton, você é um exemplo para mim, cara. Eu não consigo pensar em deixar a minha empresa, a minha família e ficar. Mas eu tenho É, tanta vontade de fazer isso, mas não faço. você falou agora a palavra-chave, né? Educar é dar exemplo.
né? Então, Claudiane faz isso com os filhos, eu também faço com meus filhos. Corrida atrás, faço ginástica, tento me alimentar bem e tento me presentear de vez em quando. É uma coisa muito gostosa ouvir isso. Eu me dei esse presente, né? Eu vou tirar um semestre sabático, vou gozar um pouco a vida, não ficar só como workaholic, que a gente, infelizmente, tende a fazer isso, principalmente a raça médica tende muito a fazer isso, e quando vai ter tempo, aí já não tem energia para isso. Agora E eu não tem parei, saúde, né? não tem mais saúde para isso. Nós estamos já há 3 anos e pouco juntos, quase 4 anos juntos, e a gente sempre faz pelo menos 2 viagens ao ano, nós dois, assim, viagens, não a trabalho, 2 viagens. O ano passado nós fizemos Lago de Garda, os Alpes italianos, Foi muito bacana. fizemos a região ali do Vêneto, fizemos a Estrada do Prosecco, viajamos muito. Fomos ao Chile e à Itália. Mendonça também, fomos para Mendonça, então é muito bom, porque a gente volta Se dá, renovado, né? né? Isso. Você se renova, você passa a ter um olhar diferente. Eu acho muito bacana quando você viaja, antes de tudo, um processo terapêutico, porque você se renova, você vê coisas novas, você experimenta coisas novas. A gente vai chegando a uma idade, também sou sexagenário, a gente, sem querer, vai repetindo só as coisas. E um prazer novo, um vinho diferente, fazer uma viagem diferente, andar de um barco diferente. Estou com ciúmes do bom de você, que estava na minha lista de algum dia ir à Nova Zelândia. Parabéns, Rapaz, gostei é um, bastante. é um país muito, muito estável, muito respeito. Aqui as casas não tem portão na frente, não tem portão, não tem Aham, muro, não tem. Todas as casas são abertas, sabe como fosse casa de condomínio? O país inteiro é sim, assim. Então, você tem segurança, você tem tranquilidade. A gente está, como eu disse, perto, 100 metros da praia. A gente vai. Meu sonho é morar numa cidade de praia, né? Primeira vez na minha uhum. vida que eu moro, então, assim, ficando aqui, estou fazendo um aperfeiçoamento de inglês, estou ganhando mais fluência em inglês, né, para futuros trabalhos internacionais de eu poder levar Aham. adiante. Enfim, e convivendo com a minha filha, com a minha esposa, 24 horas, né? Então, esse é um E outro tanta gente incomodada presente. com isso, né? Eu estava conversando com a Sheilinha, a Sheila vai fazer a live de amanhã. Ela disse, nossa, eu estou aproveitando tanto essa quarentena com o meu namorado, a gente está ficando juntos, nós fomos para um hotel e resolvemos passar a quarentena no hotel, e a gente está curtindo muito. E tanta gente que olha para essa quarentena como um peso, estar na relação, né, conjugal, estar na relação com a família. É interessante isso, né? Poucas pessoas têm essa consciência que agora é o momento de fazer esse reencontro familiar, de usufruir, aproveitar a presença do outro, né? E aí você traz essa coisa, estou aqui curtindo a minha mulher, curtindo a minha filha, vivendo essa pandemia, mas com prazer, né? A gente veio antes, quer dizer, Aham. como eu disse, eu entrei em quarentena por opção, não forçada. Aham. E assim, e a ideia é essa mesma. E por quê? Porque usufruir a vida, degustar a vida. Eu já vi, né? Eu tive um exemplo assim de avós que trabalham, sabe, aqueles avós que trabalham, fica doente e morre, né? Sim. Quantos dos nossos pais não fizeram isso? Trabalhar. Pra que tanto, entendeu? Pra que tanto, meu Deus? Então, parar, Uhum. usufruir, né? E, e é isso, acho que o maior exemplo que eu posso dar para os meus pacientes, para as pessoas que me seguem, para as pessoas que me têm como mentor, tenho mentorado muita gente, tenho cuidado da saúde de muita gente também, mas eu basicamente dando o meu exemplo. Eu falo para os outros aquilo que serve para mim. Então, Uhum. eu não tenho doença nenhuma. Assim, doença física, eu cuido também da minha meditação, da minha alimentação orgânica. Atividade física, eu não faço muita atividade pesada, mas eu faço caminhada, faço ticum, eu faço outras coisas. Tenho meu tempo de Uhum. leitura, tenho meu tempo. Enfim, o prazer de viver a vida, de viver é, a sua sexualidade, de viver os seus relacionamentos, de viver o seu amor, de viver suas falhas, seus desenganos, né?
Então, como uma pessoa normal e comum, sem me colocar acima nem melhor do que ninguém. Uhum. Bacana. Isso é muito gostoso, né? Um Chegar eterno nessa aprendiz. tendência, um eterno aprendiz. Isso é Um muito eterno lindo. aprendiz. Eu me É, recordo quando você foi fazer o trabalho lá na chácara. Lembra da fogueira? Fizemos uma fogueira. Tava a Adriane, tava o Arley, né? Lá em isso. Uberlândia, né? Muito bom. Então, Foi naquela muito época, bom. A Adriana estava grávida, né? A Foi. Adriana De estava pouquinho, acho que você grávida. nem comentou ainda, né? Foi, a Alice, ela estava grávida no comecinho, a Alice nasceu em junho do outro ano, né? Então já faz mais de 5 anos. Mas eu lembro de um caso, de uma constelação daquela época, que foi muito interessante, foi inesquecível, né? A gente fez um trabalho lá inclusive sobre doenças, né? A Foi. importância das doenças, e Foi. tinha uma mulher com uma infertilidade, ela não conseguia ter filhos. Ela engravidava, mas perdia, abortava. Não sei se você lembra desse caso, Lembro. né? E aí a gente começou a ver e na constelação surgiu a pessoa que estava interpretando ela, estava caminhando como se fosse arrastando uma bola de ferro. Eu me recordo. E ela caminhava carregando aquela bola de ferro, puxava assim a perna. Incrível, e a pessoa não conseguia caminhar, ela puxava a perna dela, e como a gente começou a ver, eu perguntei, ó, isso aqui tem um peso do passado, e colocou o pai dela, depois colocou a avó dela, e a avó dela tinha mandado o pai dela matar quatro ou cinco pessoas, eu não me lembro. O pai dela matava as pessoas porque a mãe dele não gostava. E aí, Foi isso é, mesmo. e aí, de repente, ela tinha tido, não, foram 5 pessoas, e ela tinha tido 5 abortos, Foi. um para cada um. Eu falei, Foi. você reconhecendo isso, você tomando isso, eu nem sei o que aconteceu com ela depois, não sei se você teve contato, mas como o nosso passado, né, José está falando, ele está nos falando através das doenças. Então, uma infertilidade, Uhum. uma identificação com pessoas que foram mortas e não foram incluídas. Às vezes é uma identificação com abortos que foram feitos e não são incluídos. Como esse universo ele é maravilhoso, ele é amplo, e como se eu tenho uma mente aberta para um sintoma me conectar com algo muito maior do que simplesmente uma doença no útero, na trompa ou no ovário. Estamos encerrando, falta 3 minutos. A gente vai começar daqui a pouco a contagem, né? Eu quero agradecer, Dailton, foi maravilhoso. Eu estive em Campinas, eu ia te procurar, até falei com ele, né? Eu vou... Imperdoável, ó. Sinta sua orelha puxada. Mas você já estava viajando. Eu Ah, vi que é? você estava. Foi Foi em agora. fevereiro, viajei. Ah, eu tive em Foi, fevereiro, foi, é. foi máximo. Ah, Foi... Eu tá, cheguei tá, aqui e já começou a pandemia, né? Foi. Nós chegamos tá, aqui e já começou tá a pandemia. perdoado da orelha puxada, então esquece. Mas eu vou ligar, vou fazer contato com ele. Mas aí Daí, eu vi que curta aí bastante Nova curta Zelândia bastante, e venha depois, voltando ao Brasil. vem Eu pra cá. gostaria de que você viesse aqui no Rio para a gente pegar uma praia juntos. Praia aqui do Leblon, tem a Praia da Macumba, Praia da Barra, curtir um pouquinho a praia Convite daqui do Rio de aceito, Janeiro. convite aceito. Porque a Adriana, a minha esposa, ela é do Rio de Janeiro e ela tem parentes aí. Convite aceito, hein? Beleza. Ótimo. Ó, só quero dizer que hoje eu sou convidada da Rafa Baldiceira, vou falar sobre sexualidade às 21 horas, tá? Se alguém que está assistindo quiser participar. E amanhã, às 15 horas, tem a Sheila Ortiz falando sobre pulsão de vida e pulsão de morte. A Sheilinha querida que está aí nos assistindo. Ótimo. Ok? Então posso fazer a minha também, não? Hoje, Sim, hoje, claro. hoje às 21h12, eu vou falar sobre útero, a mulher e a relação com o útero. O útero como coração emocional da mulher. E amanhã eu vou falar sobre sexualidade também com o René Schubert. Amanhã à noite falar Ele sobre falou ontem sexualidade. comigo. Ele Legal. falou ontem comigo. Aí eu disse, Eu sei, eu vi. eu falei, amanhã é o Adailton. Ele falou, ai, depois sou eu. Pô. E eu falei com ele a semana passada. Tá tudo junto. Todos da mesma tribo. Beijo, Adailton. Obrigada. Beijo na Diana e na sua Saudades. filha. Obrigado pelo Gratidão convite. enorme. Obrigado Gratidão. pelo convite. Prazer conhecê-lo, José. Honrado pela Prazer. presença, viu? Muito Muito obrigado. obrigada.
essa Curta Nova participação com Zelândia. você. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou.